Olá, o tema de hoje é Daniel capítulo 8. O profeta Daniel registrou no capítulo 8 a visão que Deus lhe mostrou no ano 551 a.C., quando já estava com 72 anos aproximadamente. Esta visão se refere ao tempo determinado do fim, Daniel 8:19, e possui um significado importante para aqueles que viveriam exatamente antes da volta de Cristo. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana estou trazendo um conteúdo novo. E se você quiser sugerir um tema, deixe nos comentários abaixo, que na próxima semana estarei trazendo aqui para você. Bom, vamos orar? Altíssimo Pai, que habita nas mais alturas dos céus, queremos te pedir a tua presença, Senhor, nesse estudo e a unção do teu Espírito Santo, que ele possa abrir nossa mente para o estudo de hoje, para que possamos entender a tua mensagem. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8 de Daniel, vamos estudar uma das profecias mais impressionantes de toda a Bíblia, que revela um ataque surpreendente das forças malignas contra a palavra de Deus e seu ensinamento. Acerca do ritual do santuário, por meio de uma visão, Deus revela a Daniel que a verdade acerca do plano da redenção, ilustrada pelo santuário, seria deitada por terra, dando-lhe pista para descobrir por quanto tempo isso prevaleceria, até que a verdade fosse enfim restaurada. Vamos ler agora Daniel, o capítulo 8 e o versículo 3 e 4. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar de seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Representando o Império Medo-Persa, com 2 chifres desiguais, que simbolizavam a divisão de poder entre a Média e a Pérsia, conforme Daniel, capítulo 8 e o versículo 20. A Medo-Pérsia veio do leste da Palestina e se expandiu nessas direções, ocidente, norte e sul. O sincronismo é perfeito. Esta visão de Daniel também se relaciona com o surgimento e a queda dos impérios. O carneiro, visto pelo profeta, representava o reino da Medo-Pérsia. A princípio, os medos possuíam a supremacia, e seu rei era o governante oficial. Porém, como foi mostrado a Daniel, o chifre mais alto subiria por último, profetizando assim a supremacia da Pérsia sobre a Média. De fato, Ciro rebelou-se contra seu avô Astíages, que era Medo, e acabou estabelecendo a supremacia persa. Pouco tempo depois conquistou a Lídia, a Babilônia e o Egito, elevando o reino ao status de império. E como a Babilônia ficava ao ocidente, em relação à Pérsia, a Lídia ao norte e o Egito ao sul, pode-se entender o fato de que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se de seu poder. Ele, porém,
fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Versículo 4. Vamos ler agora o versículo 5 e 6 do capítulo 8 de Daniel. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo seu furioso poder, simbolizando o Império Grego Macedônio, com um chifre grande que representava seu primeiro rei. Versículo 21. Alexandre o Grande, sem tocar o chão, retrata a grande velocidade das conquistas de Alexandre. Vamos ler agora Daniel capítulo 8, o versículo 7 e 8. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Os gregos queriam vingança por aquilo que o Império Medo-Persa lhe havia feito, que incluiu a mal-sucedida invasão a seu território por Xerxes no ano 480 a 479. Alexandre morreu no auge de seu poder em 323 a.C., com 33 anos recém-completados. Depois de uma luta por poder, o Império de Alexandre foi dividido em 4 reinos gregos. Primeiro, Macedônia, governada por Cassandro, primeiro líder da dinastia Antipátrida, seguido por dinastia de Antígono, a partir de 294 a.C. Segundo, Pérgamo, por Lisímaco, depois de sua morte, substituído pela dinastia Atalida. Terceiro, Egito, Ptolomeu. Quarto, Síria, Seleuco. O cerimonial do santuário terrestre, o povo de Deus havia permanecido durante séculos como escravos do Egito. Através de um milagre, o Senhor os libertou do jugo da escravidão e prometeu introduzi-los na terra prometida. Porém, como estivessem acostumados com a escravidão e com a idolatria do Egito, esqueceram-se da prática da religião verdadeira. Deus tinha por objetivo restabelecer a religião entre o povo. Por isso, resolveu instituir um método didático e permanente. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Através do cerimonial do santuário, esperava Deus ensinar o Evangelho a um povo inculto e contaminado com as influências da idolatria egípcia. O santuário possuía 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Em cada um desses compartimentos havia móveis que eram utilizados no serviço cerimonial. No pátio havia o altar dos holocaustos e a pia onde os sacerdotes se purificavam. No lugar santo estava o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa dos pães da proposição. E no Santíssimo
a arca com a lei de Deus e o propiciatório com 2 querubins voltados um para o outro. Separando o pátio externo do santo, bem como o santo do Santíssimo, havia um véu ou cortina. Todo o cerimonial do santuário visava ensinar algumas lições ao povo. A morte diária de um cordeiro ensinava que o pecado implica em morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O perdão só pode ser alcançado com o derramamento de sangue, porque a vida está no sangue. Levítico 17, 11. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. O homem precisa de um mediador para interceder por ele. Só o sacerdote podia entrar no santo e ministrar com o sangue derramado. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8, versículo 1 e 2. O sacerdote era o mediador entre o pecador e Deus. Após o sacrifício do animal, o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia o sangue do animal no altar de ouro, e juntamente com incenso, que representava as orações do povo, subindo com a justiça de Cristo, fazia a intercessão pelo pecador. No lugar santíssimo, entre os querubins, Deus se manifestava através de uma glória muito intensa e falava com o sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, que entrava uma vez por ano nesse compartimento para purificar o santuário de todos os pecados que simbolicamente foram transferidos para lá durante aquele ano. Esse dia especial de purificação era chamado Dia da Expiação e era o dia mais importante do cerimonial do santuário. Todo o cerimonial visava apontar para o sacrifício e intercessão de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, esse cerimonial perdeu a função e a validade. O tipo encontrou o antítipo e Deus demonstrou claramente esse fato, conforme diz as Escrituras. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27 e o versículo 51. É por isso que o povo de Deus, a partir de então, não precisa mais oferecer holocausto. A morte de Cristo já é uma realidade histórica. Nossa fé está baseada em um fato histórico consumado e não em algo que ainda está por vir. O assunto do santuário é importante para a compreensão de outros temas da Bíblia, principalmente das profecias. Os tipos do santuário terrestre profetizavam o plano da salvação em 2 sentidos: quanto aos acontecimentos em si e quanto ao tempo que cada um ocorreria. O pátio externo, com seus utensílios, tipificava a fase do ministério terrestre de Jesus. Já o lugar santo apontava para o ministério intercessor de Jesus no santuário celestial.
e o lugar santíssimo prefigurava o juízo, o segundo advento de Cristo. Se há um assunto que todas as pessoas devem compreender em profundidade, é a verdade sobre o santuário de Deus. Da compreensão desse tema depende nosso destino eterno. A melhor fonte para a compreensão desse tema é a Bíblia, a revelação de Deus à humanidade. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9, encontramos Moisés recebendo a ordem divina: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Os judeus construíram um santuário baseado em um modelo. A esta altura do estudo, você deve estar bem claro em nossa mente o que o santuário terrestre dos judeus era um modelo, uma cópia do santuário existente no céu, os quais os sacerdotes ministravam em figura da sombra das coisas celestes. E assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8, versículo 5. Da mesma forma, devemos ter consciência que Cristo ascendeu ao céu para realizar a obra de intercessão no santuário celestial. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, versículo 34. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, o versículo 24. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se toda a vida alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, e o versículo 1. Ainda mais evidente é o fato de que as Escrituras apontam Jesus Cristo como o único intercessor entre Deus e os homens, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler agora Daniel, capítulo 8, e o versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. De um deles, dos 4 ventos do céu, lembrando que vento em profecia representa guerra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 51 e o versículo 1. O chifre pequeno nasce de um das 4 pontos cardeais, que representa as direções nas quais o Império de Alexandre se dividiu. Um chifre pequeno estabelece o próximo ato no palco da história. Um poder ainda maior do que da Medo-Pérsia e de Alexandre o Grande. O que seria, então, o chifre pequeno? Para muitos cristãos, um rei medíocre da dinastia dos Seleucidas, originário de Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre, chamado Antíoco Epifânio. Ocorre, porém, que Epifânio não cumpre todas as exigências da profecia. A prosperidade por um longo tempo, Daniel 8,12, não descreve seu reinado de altos e baixos. Outro argumento contrário a essa interpretação é que o próprio Jesus, reportando-se a essa profecia, alegou que
A abominação desoladora ainda iria acontecer, e Epifânio reinou de 175 a 164 a.C. Como Jesus poderia se enganar tanto em relação à interpretação de Daniel capítulo 8? O chifre pequeno não representava apenas outro poder ou governante grego, mas dominaria sobre todos os reinos gregos. O chifre pequeno é o mesmo poder simbolizado no capítulo 7 de Daniel. No capítulo 8, porém, o chifre faz primeiramente uma expansão horizontal do nordeste rumo ao sul, ao leste e à terra gloriosa. A terra de Israel, Daniel 8, versículo 9, e Daniel 11, versículo 16. Nessas direções, Roma se expandiu para construir seu império, conquistando um por um dos reinos gregos. Vamos ler agora Daniel, o capítulo 8 e o versículo 10 e 11. Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Versículo 24. Tanto o império de Roma quanto a igreja romana foram duros em sua oposição aos inimigos. Os romanos destruíram completamente seus inimigos políticos, e nos primeiros séculos da era cristã perseguiu também os cristãos, os santos de Deus. Roma não admite que os cristãos negassem a adoração ao imperador romano, considerando como um Deus por seus súditos. Aqueles que rejeitavam os costumes pagãos difundidos pelo império eram jogados na arena para lutar com animais ferozes e serviam de espetáculo à turba assassina. Muitos ainda foram queimados, executados, torturados nessa época. Da mesma forma, a igreja cristã perseguiu por toda a Idade Média aqueles que não prestavam honras a seus líderes, nem a seus dogmas. A Inquisição foi o órgão interno da igreja para a repreensão dos hereges. Os valdenses, os albigenses, os huguenotes, os russitas, grupos que se opuseram a Roma, foram massacrados diversas vezes pela Inquisição. Em 1572, em Paris, aconteceu o massacre do dia de São Bartolomeu, onde morreram milhares de inocentes. Se o exército dos céus contra quem o chifre pequeno lutou são os santos de Deus, então o príncipe do exército é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O Império Romano engrandeceu-se contra ele na pessoa de Pilatos e dos soldados romanos, que o torturaram e o crucificaram e deitaram o lugar de seu santuário abaixo, quando no ano 70 depois de Cristo os romanos destruíram Jerusalém e o templo dos judeus, não deixando ali pedra sobre pedra. Já a igreja romana, uma extensão do Império Romano, levantou-se contra Cristo e dele tirou o sacrifício diário, quando substituiu alguns dos ensinamentos bíblicos por tradições humanas.
melhor tradução para sacrifício diário é contínuo, e não se refere ao sacrifício, mas sim à intercessão contínua de Cristo no santuário celestial, prefigurada pela intercessão diária do sacerdote no santuário terrestre. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, o versículo 24. De alguma forma, a Igreja Romana anularia a intercessão que Cristo foi realizar no céu. Na verdade, a Igreja medieval assumiu várias das prerrogativas de Cristo. O príncipe do exército e obscureceu seu ministério sumo sacerdotal, levado a efeito no santuário celestial. Além de alterar a lei de Deus, os 10 mandamentos, o poder religioso de Roma transferiu o ato de intercessão pelo pecador para o líder da igreja, o sacerdote. Além disso, deitou abaixo o lugar do santuário de Deus, invalidando a contínua intercessão de Cristo. Ao estabelecer também a adoração aos santos, havia um santo para cada necessidade humana: casamento, liquidar dívidas, e um para cada dia do ano, esvaziando assim a função mediadora de Cristo no santuário celestial. Vamos ler agora Daniel, capítulo 8, o versículo 12. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Para ainda o fato de que a igreja foi capaz até de comercializar o perdão vendendo indulgências, método contra o qual se levantou Martinho Lutero. Tudo isso contribui para desfigurar a imagem de Deus e sua obra de salvação. Esse poder não só perseguiu e matou os santos do Altíssimo, como também deitou por terra a verdade ao distorcer o ministério intercessor de Cristo através de um falso sacrifício à missa, um falso sacerdócio, confissão de pecados, uma falsa cabeça sobre a igreja, falsa liderança e um falso método de salvação pelas obras e pela penitência. Deus permitiria que esse poder deitasse a verdade por terra, eliminando-a da consciência dos homens por um espaço de tempo. Ao fim desse tempo, o Altíssimo restabeleceria a verdade para preparar seu povo para o segundo advento de Cristo. O próprio Daniel ficou aflito em saber que os santos do Altíssimo seriam perseguidos e a verdade deitada por terra. Porém, percebeu que seria por um espaço de tempo determinado. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Versículo 13. Vamos ler Daniel capítulo 8 e o versículo 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A semelhança do que ocorre em Daniel capítulo 7, vemos que a ação de um poder maléfico desperta uma reação divina, e isso nos leva a um diálogo singular em Daniel 8. Dois anjos estão conversando. Um deles pergunta sobre a duração
do sucesso de Roma papal em se opor a Deus e a seu povo? Até quando o mal prosperará? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, responde o segundo anjo. Não se trata apenas de chifres, animais exóticos, anjos e perseguição. Estamos diante do grande conflito. Verdades ignoradas por muito tempo seriam revitalizadas. Um Deus justo acionaria seu julgamento para condenar o poder romano e reivindicar a causa de Deus. Seguidores fiéis, Daniel 8 revela a luta entre o bem e o mal. A batalha é muito mais antiga do que muitos podem entender em uma leitura superficial de texto. E o mais importante, dentro dessa batalha, é que você pode escolher de que lado você vai lutar. O anjo foi mostrando o futuro a Daniel. E hoje nós podemos ver todo esse cumprimento com precisão matemática. Olha a Deus pedindo sabedoria e vontade de conhecer a sua vontade. E tenha certeza de que Deus lhe dará sabedoria e lhe mostrará o tempo em que estamos vivendo. Vamos orar. Altíssimo Pai que habita nas mármores dos céus, queremos hoje, Senhor Deus, lutar ao Teu lado, Senhor Deus, pela Tua palavra e a Tua verdade, Senhor Deus. Envia o Espírito Santo para nós, Senhor Deus. Enche nossos corações com a Tua palavra, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, nos capacitar para que possamos resistir a todo o mal que está nesse mundo agora, Senhor Deus, porque precisamos muito de Ti. E que Teu Filho amado possa voltar logo, Senhor Deus, para nos buscar, acabar com esse mundo de dor e de sofrimento, onde muitas pessoas estão sofrendo. Rogo por todos os Seus filhos que estão espalhados em todos os cantos desse planeta. Fortalece as mãos deles, Senhor Deus. Fortalece os pés para que eles possam continuar caminhando nesse mundo. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.